Medida Provisória, filme de direção de Lázaro Ramos, há uma crítica racial à sociedade brasileira. O filme tem por base uma exigência social pela reparação histórica ante aos 400 anos em que a população negra africana foi violentamente escravizada no Brasil. Inicialmente, o governo brasileiro se dispôs a restituir financeiramente os cidadãos afro-brasileiros pelo período trabalhado sem justa remuneração. No entanto, não cumpriu com a promessa da restituição financeira e implementou uma medida provisória no lugar da reparação. A medida provisória 188, instituída pelo Congresso Brasileiro, ficou na gerência do Ministério de Devolução. Em caráter de urgência, os cidadãos negros foram retirados imediata e brutalmente do território brasileiro pela Segurança Pública Nacional. Em que consistia a medida provisória 188 e qual era o ideal da medida provisória 188? Era de se ter um país totalmente branco, pois o governo considerava um erro a coroa portuguesa ter trazido negros africanos às terras brasílias. O filme é uma distopia sobre um racismo instituído por lei. Primeiro, é de um brilhantismo, e acredito não por acaso, o número da medida provisória 1888. Isto pois, em 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida oficialmente no Brasil a partir da Lei Áurea. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma agência governamental instituída pelo Congresso americano, a Freedmen's Bureau, de ajuda financeira aos ex-escravizados, na intenção de integralização destes ex-escravizados na sociedade. Embora a história dos Estados Unidos seja complexa devido às leis segregacionistas de Jim Crow e também de que a Freedmen's Bureau não ajudou a todos os ex-escravizados, mas ainda assim houve essa tentativa. No Brasil, no entanto, não houve essa tentativa de integralização intencional da coroa portuguesa dos ex-escravizados à sociedade brasileira. Não houve nenhuma restituição, nenhum tipo de ajuda que integralizasse essas pessoas que estavam antes escravizadas. Então, a crítica de medida provisória se estabelece nesse fato histórico. A solução, no entanto, que o governo brasileiro institui no filme é da não restituição aos afro-brasileiros mais pobres, mas de devolução das pessoas pretas e pardas à África. Os pretos são chamados no filme de melaninados. Era a devolução dos melaninados à África. Inicialmente, o governo, de forma gentil e caridosa, decidiu que os pretos poderiam escolher ir a um país africano ou não. Um dos personagens, o André, um jornalista negro, interpretado pelo Seu Jorge, disse, quando convidado a retornar para o continente africano, ele disse à agência brasileira: "Eu quero ir para a África. Quero ir e quero voltar, claro. E para conhecer o lugar onde meus antepassados vieram. Para conhecer uma história que me foi negada. Mas eu quero decidir quando e como eu vou. Não por causa de uma lei." Então, o filme se estabelece inicialmente nesse conceito de liberdade individual dos negros. Contudo, o pedido de André foi recusado e logo após a implementação da medida provisória 188, o que era democrático virou autocrático e ficou a caráter obrigatório o retorno dos melaninados à África. É aqui que se estabelece a mensagem do filme. A resistência positiva e criativa do povo negro a um governo violento e racista. Com a perseguição sistêmica e desvelada do governo brasileiro, com o propósito de higienização do país, os negros tiveram de se reinventar, tinham de fugir, de se esconder. Foi criado um quilombo moderno, que os melaninados chamavam de
Afrobanker, uma espécie de sociedade secreta onde os negros podiam se esconder e se desenvolver. Havia o ancião da comunidade, o Berto, interpretado pelo rapper Emicida. Esse ancião organizava e direcionava a comunidade. Então, a gente vê que nesse quilombo há um modelo de sociedade de resgate da funcionalidade das sociedades tribais africanas. Muitos afro-brasileiros, no entanto, não conseguiram se esconder, não conseguiram resistir e eles foram capturados e enviados pelo governo brasileiro de volta à África. E o filme se dá nos personagens principais do filme, o advogado negro Antônio, interpretado pelo ator anglo-brasileiro Alfred Enoch, junto ao seu primo, o jornalista André, da qual eu falei anteriormente. Então, esses dois personagens eram principais e eles permaneceram em seu apartamento e não obedeceram às regras de se entregarem à segurança pública governamental. O advogado Antônio conhecia das leis, disse ao seu primo André que o governo brasileiro não podia adentrar no apartamento deles, já que era propriedade privada. O governo tentou tirar-lhes de dentro do apartamento, cortando a luz deles, cortando a água deles e, por fim, o alimento que eles tinham racionado findou. Mas se eles saíssem do apartamento, eles seriam pegos, já que a segurança pública armada estava nas circunvizinhanças, esperando por eles. Logo, permaneceram no apartamento, mesmo com fome e sem comunicação, já que o governo brasileiro também havia cortado a linha telefônica de todos os melaninados que estavam no Brasil. Em uma cena emblemática e poderosa, na calada da noite, o André, o jornalista, procura uma tinta branca e pinta a si mesmo, pinta todo o seu corpo de branco. Essa é uma das cenas mais poderosas do filme para mim. Ao se tornar branco, o André sai silenciosamente a partir de sua janela até um apartamento de um branco, aonde ele invade esse apartamento, ele se alimenta e toma banho. Ele vive como uma pessoa normal. Ao sair de lá, no entanto, ele é capturado pela segurança brasileira e, por resistir à captura, ele foi morto a tiros. O André tentou ser branco, ele tentou viver normal como um branco, mas a sua pele verdadeira, a sua pele negra, a sua pele melaninada era a sua sina, e dela ele não tinha como se livrar. Uma tinta foi insuficiente para proteger o André do tiro que veio pelo fato do ódio racial do governo brasileiro aos melaninados. O Brasil é um país miscigenado. Isso veio como resultado do processo de escravidão, onde houve filhos de portugueses e indígenas, filhos de portugueses e africanos, e também por causa do processo de imigração, onde o governo brasileiro trouxe vários imigrantes europeus. Então, existe uma identidade multicultural no Brasil. A identidade brasileira é uma identidade multicultural de certa maneira. É potente, então, as falas que acontecem em outras cenas, em várias cenas, na verdade, do Antônio, em que ele resiste positivamente e de forma profunda e vibrante, aonde ele diz: eu amo esse país, ele é meu, tanto quanto de vocês. É significativo, é subversivo que um governo autocrático e higienista, que com a sua medida provisória gritava: negros, vocês não são bem-vindos, vocês não são brasileiros. O Antônio tinha a sua identidade nacional preservada, apesar da perseguição, apesar da violência, ele tinha a sua identidade nacional preservada e com orgulho de quem ele era, apesar das discriminações, ele dizia: eu vou ficar aqui! Vocês vão ter que acordar e dar de cara com o meu talento! Vão ter que acordar e dar de cara com a minha cor, com minhas dúvidas e com toda a minha humanidade! Porque esse país também é meu!
É como se ele dissesse: vocês são racistas, mas vão ter que lidar com o fato de que eu nasci aqui também e que eu também sou brasileiro. Lidem com isso. Uau! De modo geral, a mensagem do filme é pedagógica e de alerta. É pedagógica à medida que eles mostram a realidade histórica e sociocultural do Brasil, demonstrando como o racismo ainda está no Brasil, ainda está na sociedade brasileira e que é necessário que haja uma resposta efetiva da sociedade brasileira ao mal do racismo. E é uma mensagem de alerta à medida que, com os exageros distópicos, demonstra que, como resultado da escravidão, se não houver um combate efetivo ao racismo, a marginalização do negro persistirá. E desta forma, o negro e o pardo brasileiro continuarão em pobreza e em sofrimento. Em uma das cenas após a instituição da medida provisória, o André diz: Mas como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? O André estava remetendo ao tempo em que a medida ainda não havia sido instituída e que os negros achavam que era uma brincadeira, o racismo desvelado e que não iria vingar a proposta. Aqui tem um alerta ao constante combate aos racismos e preconceitos, um convite a uma postura ativa e não apenas reativa frente aos problemas sociais que estão presentes na sociedade brasileira. A mensagem do filme também é de perdão. Em cena emblemática, um racista armado com fuzil caminha em direção ao André e ao Antônio para tirar-lhes a vida por puro ódio racial. Uma luta se instaurou, os rapazes resistiram, tentaram tirar a arma do racista e conseguem deixar o racista em desvantagem. Nesse momento, André defende tirar a vida do racista branco, matar-no, ao que Antônio discorda e resiste e diz algo como: Olha, eu não sou como eles, tá? A gente não é como eles. Alguém tem que ser melhor do que isso. Remetendo à perpetuação do ódio e da violência. No final, os primos decidem não matar o racista e soltam ele. A cena descrita anteriormente é importante, pois o filme é feito por um não cristão. Alguns ativistas do movimento negro têm em suas mentes a lógica nós contra eles. Nós negros contra os brancos, aonde os negros são bons, são os oprimidos, e o branco é o mal e deve ser evitado, deve ser deixado de lado, deve-se lutar contra ele, todo branco é mau. No livro Exclusão e Abraço, o teólogo Miroslav Volf nega a lógica de que a vítima é sempre inocente, baseado na doutrina cristã do pecado universal. Lembremos de Romanos 3:23. Miroslav Volf diz: a vítima precisa se arrepender do fato de que, com demasiada frequência, elas imitam o comportamento dos opressores, deixam-se moldar pela imagem espelhada do inimigo. Há uma alusão aqui do Miroslav ao ressentimento e a reação do revidar, da não reconciliação que muitas pessoas em sofrimento têm para com os seus opressores. Lázaro Ramos parece entender isso e acaba com o ciclo da violência, resgatando o ensino cristão do perdão. Antônio e André poderiam ter matado o racista, poderiam ter revidado, mas eles escolheram não ser igual a ele. Como disse Miroslav, eles escolheram não se espelhar na imagem do inimigo. Eles ofereceram a face, eles andaram a segunda milha, eles ofereceram o perdão cristão. Se houver unidade, amor e reconciliação, tão logo a separação, a desunião e o ódio serão minados. E assim, a Mãe Gentil poderá finalmente ter gentileza com todos os seus cidadãos e não apenas com os cidadãos privilegiados. A meta é procurar alcançar na sociedade o conceito cristão de Shalom.